O que é o que é? Qual é o tema central da Bíblia? Se você disse Jesus, parabéns, você acertou. A Bíblia é cristocêntrica. De Adão e Eva ao Apocalipse, a Bíblia é sobre Jesus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube, um podcast, com uma pessoa que se diz cristã. E eu fiquei bem chocada. Porque essa pessoa disse que a Bíblia é considerada a palavra de Deus, mas só tem 4 livros sobre Jesus e isso meio que desvalorizava a Bíblia. E eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Mas na hora que eu vi, eu só pensei, isso não é uma ovelha. Porque uma ovelha, um cristão de verdade, sabe que desde a criação do mundo, Jesus estava com o Pai. Em Gênesis, por exemplo, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. As profecias do Antigo Testamento foram voltadas para Jesus. Um povo foi preparado para Jesus, uma genealogia foi preparada para Jesus. Quantas vezes nós lemos que aconteceu tal coisa assim e assim, para que se cumprisse o que estava escrito? E isso por quê? Porque Jesus não foi o acaso. Não foi simplesmente um homem, um profeta, um líder religioso que passou pela terra e morreu ainda jovem. Mas toda a história foi criada, preparada para o momento da vinda dele. E sim, só tem 4 evangelhos sobre a vida de Jesus, porque ele só teve 3 anos de ministério. Mas depois que ele volta aos céus e deixa o Espírito Santo e o legado para os seus discípulos, seus apóstolos. E então entramos no cristianismo com os cristãos, que sempre apontam para Jesus, seja em seus ensinamentos, seja em suas ações. Então é uma aberração uma pessoa se intitular cristã e dizer uma coisa dessas da Bíblia. O próprio Jesus disse no capítulo 5 de João: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Depois ele vai dizer mais à frente: porque se vocês cressem em Moisés, vocês iam crer em mim também, porque de mim ele escreveu. Então todo o Antigo Testamento fala da preparação para o advento de Cristo. Os evangelhos falam da manifestação de Cristo. Em Atos nós vemos a propagação de Cristo. As epístolas vão falar da explanação da doutrina de Cristo. Em Apocalipse nós temos uma consumação de todas as coisas que foram preditas através de Cristo. Tem uma frase de John Locke, que foi um importante filósofo inglês, que ele diz: a Bíblia tem Deus por autor, a salvação por fim e a verdade, sem mistura alguma de erro, como conteúdo. Voltando ao vídeo que eu comentei no início, eu fiquei me perguntando: Senhor, como pode uma pessoa ir à igreja, ler a Bíblia e não entender que Jesus é o centro de tudo? É o centro da própria religião, que se chama cristianismo. É o centro da Bíblia, que é o nosso livro sagrado. Infelizmente, o cristianismo ele tem sido cada vez menos cristocêntrico. Vemos por aí cada vez mais canções voltadas para o ser humano, cada vez mais pregações sem Cristo, sempre voltadas para as bênçãos que o homem vai receber, a vingança do homem, a exaltação do ser humano. O cristianismo, a Bíblia, não foram feitos para nos agradar, mas para nos confrontar em amor, para nos exortar, nos ensinar, nos conduzir no caminho que já está preparado desde sempre. E é muito perigoso quando as pessoas ignoram o princípio fundamental da Bíblia, do cristianismo, que é Jesus. É perigoso porque as pessoas se colocam numa posição de importância maior do que a que lhes é devida. Começam a inventar e interpretar a Bíblia como lhes convém. Começam a abrir igrejas, não para levar a pessoa a Cristo, mas para ser um lugar que se adeque às suas ideias, suas opiniões, seus pecados. Em Hebreus 14 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Não mate a palavra de Deus. Não mate a palavra de Deus com as tuas palavras, com os teus pensamentos. Ah, mas esse trecho da Bíblia dói em mim, me ofende. Ah, então tá, muda a Bíblia, né? Não! Se algo dói em nós, somos nós que temos que mudar. As pessoas têm a falsa ideia de que basta ler a Bíblia e pronto. Gente, a interpretação da Bíblia, enxergar Cristo nela,
se adequar a essa verdade é o que nos diferencia do diabo. Se duvidar, ele sabe mais da Bíblia do que muito crente. Tanto que ele tentou Jesus usando a palavra, ou não? O diabo disse para Jesus para ele se atirar do monte porque está escrito que Deus daria ordem aos anjos a respeito dele. Percebe como ele tentou Jesus usando a palavra, tentando mexer no ego de Jesus, do tipo, ei, você é importante, você é filho de Deus, os anjos recebem ordem para te proteger, vai lá, aproveita esse poder, se exalta. Se o diabo tentou Jesus usando a palavra, você acha que ele não vai fazer isso com você? Então vigia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é sobre Jesus. Se a interpretação foge disso, toma cuidado. Se você só escuta mensagens bíblicas, só lê salmos que massageiam teu ego, você está sendo tentado com a própria palavra. Tem uma frase do Dwight Moody, que foi um importante evangelista do século XIX, que ele fala assim: empunhe a sua Bíblia inteira, não uma parte dela. Um guerreiro não se engaja em uma batalha apenas com um pedaço da espada. Amém? Vamos orar. Pai, a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é a nossa espada. A Tua palavra é a nossa bússola. Pela palavra o Senhor criou todas as coisas e também destruiu. A palavra se fez carne, habitou entre nós e muitos não o reconheceram, muitos não creram, mas nós cremos. Somos feitos Teus filhos por isso. Por isso, Pai, ensina-nos a ler a Bíblia, que o Espírito Santo nos guie pelas Escrituras Sagradas, de forma que possamos entender o literal e o não literal, aquilo que está nitidamente escrito e também as revelações mais profundas. Fala conosco através da Tua palavra. Que Jesus seja sempre glorificado na palavra e no testemunho da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.